coloca aqui daqueles que estavam tentando perverter a igreja de Cristo. Versículo de número 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Ai deles. Vamos orar. Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra que acabamos de lê-la, e pedimos que o Senhor mais uma vez nos abençoe por meio dela. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor possa nos usar como instrumento da proclamação do teu reino nesta noite, e que os nossos corações estejam voltados e atentos, e de maneira obediente também a tudo aquilo que estaremos aprendendo nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, nós te pedimos todas estas coisas no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, Judas, como nós estamos dizendo e já falamos muitas vezes, ele está escrevendo a irmãos, mas nós não sabemos que igreja que é, mas sabemos que esta igreja está passando por uma série de problemas, e o pior deles, essa igreja está sendo empesteada de falsas doutrinas por falsos mestres, que se misturavam aos crentes dessa igreja e vinham tentar deturpar tudo aquilo que os discípulos e apóstolos de Cristo haviam ensinado a estes crentes. Judas, a princípio, como diz aqui no versículo de número 3, ele queria escrever acerca de questões doutrinárias a princípio, mas movido de um sentimento de preocupação, Judas então ele muda o assunto da carta e diz a razão pela qual ele está mudando este assunto, mostrando claramente no versículo 4 que estes indivíduos estavam se misturando aos crentes e buscando perverter a verdadeira doutrina cristã, e quem sabe até mesmo tentar, pelas suas artimanhas, afastar muitos crentes da verdadeira doutrina bíblica e mergulhá-los numa doutrina estranha, herética, numa doutrina totalmente fora dos princípios divinos, longe da verdade do Evangelho. E dentre as outras coisas que nós já falamos nos demais dias ou demais semanas atrás, Judas, ele ainda coloca mais algumas outras características acerca do que estes falsos mestres fazem e daquilo que eles irão receber de Deus nas suas vidas. E é interessante que aqui no versículo 11 ele coloca pelo menos mais 3 atitudes erradas, perigosas desses falsos mestres. E a primeira dela está aqui no início do versículo de número 11. E ele diz: porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Note que Judas ele está usando o exemplo de Caim. Quem foi Caim? Bem, ele está escrevendo para crentes que conheciam o Antigo Testamento
E eles sabiam muito bem quem era Caim. Mas a história de Caim, ela está registrada em Gênesis capítulo 4, dos versículos de 1 a 16. Sabendo lá que houve ali o primeiro homicídio ocorrido no mundo. Caim mata o seu irmão Abel. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. E nesta época, Adão, Eva e seus filhos já viviam fora do jardim do Éden, porque por causa do pecado, eles tinham sido banidos desse lugar. E Caim então era lavrador, Abel, pastor de ovelhas. E Caim, numa atitude covarde e sórdida, ele mata seu irmão Abel. E por que ele mata Abel? Diz o texto de Gênesis que Caim, ele era adepto a uma religião natural. Caim, ele tinha uma visão distorcida da verdade de Deus. Ele tentava buscar cultuar a Deus à vista dos seus próprios olhos, dentro do seu próprio instinto natural. Para que fique bem claro isso que eu estou dizendo, note que quando Abel, o seu irmão, o qual ele matou, cultuava a Deus, diz-nos o texto de Gênesis que Abel oferecia sacrifício de animais em resposta a uma compreensão real da vontade de Deus, onde aquele sacrifício apontava a vinda do Salvador do mundo. Portanto, quando Abel, ele cultuava Deus, ele cultuava com as primícias do seu rebanho, oferecendo a Deus um sacrifício de um animal, mostrando que ele entendia claramente a vontade de Deus, no sentido de que ele, Abel, esperava vir, ou a vinda de um Salvador, para morrer pelos pecados do povo de Deus. E Caim, conta o texto de Gênesis, que Caim ofereceu do fruto da terra. Veja a visão distorcida de Caim e de Abel. Abel oferecia o sacrifício a Deus na conformidade da ordem de Deus. E Caim? Caim também cultuava a Deus, mas não segundo a vontade de Deus, segundo a sua própria visão, que era distorcida, por causa do mal que vinha no coração de Caim. E este mal, ele se revela então, quando Caim, tomado por inveja do seu irmão Abel, porque Deus havia aceitado o culto de Abel, enquanto o culto de Caim era desprezado por Deus, porque Caim não cultuava a Deus da maneira como Deus havia ordenado, Caim então mata o seu irmão. Aqui Judas quer mostrar claramente que esses falsos profetas que estavam tentando se misturar à igreja, eram homens que buscavam viver, praticar e pregar uma religião não vinda de Deus, mas uma religião vinda dos seus próprios instintos naturais, como ele diz aqui no versículo de número 8. Note que eram homens chamados por Judas de sonhadores alucinados. Eram homens que tinham uma visão totalmente fora, distorcida de Deus. Eram homens, segundo diz o texto de próprio Judas, de instintos abrutalhados, insensíveis à vontade de Deus.
Portanto, Judas mostra claramente que esses falsos mestres poderiam ser comparados a discípulos de Caim. Note que ele usa aqui o termo prosseguindo pelo caminho de Caim. E esta palavra caminho no original grego significa estilo de vida. Portanto, estes falsos mestres eram homens que estavam apostatando da fé legítima e buscando viver uma religião natural, uma visão totalmente opaca, totalmente distorcida daquela que Deus havia dado pela revelação da sua palavra e pelos ensinos dos apóstolos à sua igreja. Portanto, Judas mostra o perigo de buscar cultuar a Deus de forma instintiva, aos próprios olhos, e não segundo a vontade e a ordenança de Deus. Mas uma segunda característica, ou melhor, um segundo erro aqui, que Judas mostra sobre esses falsos mestres, está aqui, logo a seguir, onde ele diz o seguinte no versículo 11: movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Mais um personagem que Judas utiliza, descrito no Antigo Testamento e que os leitores de Judas conheciam bem. Balaão. Quem é Balaão? Balaão, nós sabemos, aquele que conversou com a mula. Mas aonde está? Lá no texto de Números, capítulo 22, conta a história de Balaão. Balaão era um profeta. E este profeta, ele foi alugado por Balaque. Quem era Balaque? Rei dos Moabitas. Lá no texto de Número mostra claramente que o povo de Deus estava marchando para a terra prometida. E quando Balaque, rei dos Moabitas, viram Israel, ouviu o grande povo de Israel, ele já conhecia, ele já sabia o que os israelitas já tinham feito lá atrás. Então Balaque ficou com medo deles. Então chama Balaque Balaão e pede para Balaão amaldiçoar aquele povo. Entretanto, Deus aparece 3 vezes para Balaão e disse para ele que não amaldiçoasse Israel, pois era povo abençoado. Entretanto, conta-nos aqui, no mesmo livro de Números, que Balaão provocou os filhos de Israel a se casarem com mulheres estrangeiras. E isso está descrito lá em Apocalipse, capítulo 1. Balaão, por causa do dinheiro. Balaão, por causa do suborno. Ele então se entrega a fazer coisas contra a vontade de Deus. E é exatamente aqui que Judas coloca, mostrando o ponto de semelhança entre Balaão e os falsos profetas, os falsos pastores. E o ponto de concordância aqui é a ganância. A ganância que moveu Balaão a tentar por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus, sabendo do próprio Deus que aquele povo era abençoado. Judas mostra aqui que estes falsos
eles tinham a intenção de angariar pessoas na igreja para ganharem lucros, para obter vantagem financeira pelos menos avisados, para tentarem enganá-los, mostrando a eles um evangelho estranho e, em contrapartida disso, obterem lucros, extorquindo a fé dos menos avisados. E este foi exatamente o erro de Balaão, quando Balaque chama e oferece soma em dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E note que Judas, ele trabalha aqui com uma palavra, neste caso, dizendo que estes falsos mestres se precipitaram no erro de Balaão. Note este verbo, precipitar. O que significa precipitar? Significa aqui no original que estes falsos mestres, eles se dedicavam intensamente no sentido de tentar obter lucro, vantagem financeira na fé destes crentes que estavam sendo enganados. Portanto, Judas mostra o grande erro destes homens: a ganância. A ganância no lucro da fé alheia. Mas mais uma coisa aqui que Judas deixa claro sobre os erros desses homens. Veja aí no final do versículo de número 11: pereceram na revolta de Corá. Pereceram na revolta de Corá. Judas usa um terceiro personagem bíblico aqui, Corá. Quem era Corá? Lá em Números capítulo 16, diz que Corá era um dos príncipes de Israel. Ele era uma das autoridades da tribo de Levi. Nesta época, Israel estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Corá, ele se levanta e, ao mesmo tempo, ele inflama mais 250 príncipes de outras tribos para tentar usurpar da liderança de Moisés e de Arão e tentar ainda ocupar o sumo sacerdócio de Arão no tocante à função de conduzir o povo nos caminhos de Deus. Ou seja, Corá estava tentando trazer para si a liderança, a autoridade que Moisés tinha sobre o povo. E conta-nos o texto que Corá trabalhou intensamente nisso. E ele tentou inflamar o povo de Deus com esses 250 príncipes para que Moisés fosse destituído da sua função de líder do povo. O que Corá queria? Corá queria desestabilizar a autoridade de Moisés e de Arão sobre o povo de Deus. E Moisés então chega para Corá e diz assim: ok, vamos fazer o seguinte, já que você quer o meu lugar, já que você quer o sumo sacerdócio, vamos fazer o seguinte: nós vamos ficarmos diante do tabernáculo de Deus, você com seus 250 príncipes, com seus incensários, e eu e Arão com nossos incensários. E aquele que Deus responder, Deus vai mostrar para o povo quem é ou quem tem a autoridade vinda de Deus. E o texto percorre até o versículo 40 do capítulo 16 de Números,
mostrando que, a certa altura, os homens de Corá e o próprio Corá, Deus então aparece em uma nuvem ali naquele tabernáculo e diz o seguinte: saiam de perto da família e da tenda de Corá, porque eu vou destruí-lo. E mais ainda, a esses 250 príncipes eu vou consumi-los. E exatamente foi o que aconteceu. Aqueles que estavam próximos da tenda de Corá saíram. A tenda de Corá, a família de Corá e todos os bens e animais de Corá foram tragados pela terra. E os 250 príncipes, Deus os consumiu com fogo. Judas usa o exemplo de Corá para mostrar a esses crentes que estes falsos mestres, eles querem desestabilizar, por meio da sua rebeldia, as autoridades constituídas na igreja. Veja no versículo 8 que diz no final, que estes homens difamam autoridades superiores. O que eles querem é, através da desestabilização da autoridade, eles querem dividir a igreja. Eles querem fazer com que a igreja seja rachada. E Judas então mostra que a conexão entre esses falsos mestres e Corá é de que eles são perturbadores da paz da igreja. Mas pastor, existe uma pergunta: o que esta mensagem tem para nós? Note neste versículo 11 que existem 3 verbos que Judas usa. Primeiro verbo: e prosseguiram no caminho errado. Segundo verbo: se entregaram intensamente ao erro. Terceiro verbo: pereceram em sua revolta. Judas está mostrando aqui que esta história não é apenas de Caim, Balaão e Corá. E nem mesmo que essa história ela está diretamente ligada aos apóstatas e falsos mestres da época de Judas. Mas o que o texto nos ensina nesta noite é que todo aquele que se afasta da verdade de Deus e perverte a verdade, e movido por cobiça, ele vai sofrer todas as agruras no juízo eterno. E isso está muito claro aí, quando no início do versículo 11, Judas coloca a frase: ai deles. Essa interjeição de grande pesar, ela aparece dezenas de vezes no Novo Testamento, mas a maioria das vezes é o próprio Jesus que diz: ai deles, ai deles. Quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém, onde ele diz: ai Jerusalém, tu que matas os profetas. Quando ele diz para os fariseus: ai fariseus, ai dos fariseus hipócritas. Jesus está dizendo neste ai, neste lamento, que estes homens, que esta cidade e que todos aqueles que estão fora dos caminhos de Deus, eles estarão no juízo eterno, sendo condenados, sendo destinados para o fogo eterno,
são homens de coração pervertido, são homens que estão distantes da verdade de Deus, porque eles são discípulos de Caim, porque eles são pessoas gananciosas, porque eles são aqueles que não promovem a paz, mas promovem a discórdia na igreja. Portanto, à semelhança de Cristo, Judas pronuncia dor e sofrimento sobre todos estes que se apartam ou negam a fé em Cristo. Meus irmãos, o texto é um texto que denuncia àqueles que querem perverter o Evangelho de Cristo por meio da ganância. É aqueles que tentam pelos seus instintos naturais seguir uma religião ou formar uma religião distante dos princípios de Deus. São aqueles que tentam denegrir as autoridades eclesiásticas por causa da sua ganância e por causa da sua disposição reprovável de viver fora da vontade de Deus. Ai deles, de Judas, assim como Cristo diz, ai deles, ao se referir que estes, se não houver arrependimento genuíno, estarão destinados para o fogo eterno. Quanto a nós, o texto de Judas está nos avisando de quanto mais estivermos nos afastando da verdade de Deus, mais perto estaremos de um destino trágico. Portanto, esse texto deve nos mover a um arrependimento, se necessário, mas principalmente, esse texto deve nos mover a uma busca incessante e profunda de intimidade com Deus, para que nós não venhamos a cair nas mãos daqueles que querem nos afastar da verdade, para que não venhamos a seguir falsas doutrinas longe da verdade do Evangelho, e para que nós não sejamos levados para todo ou por todo qualquer vento de doutrina. Nesse sentido, então, que nós possamos olhar para este texto e pedirmos ao Senhor misericórdia e ajuda, para que não venhamos ser como Caim, Balaão e Corá, que do Senhor não obtiveram misericórdia, mas tiveram o seu justo castigo, a sua justa punição, por um coração longe e pervertido da vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.